Turma do Meio Ambiente, estamos começando o quarto módulo. Nos módulos passados a gente mostrou como vem acontecendo os processos de degradação e por que eles persistem, né? Mesmo a gente tendo acesso à tecnologia, mesmo a gente tendo acesso a uma quantidade enorme de informações, o que faz com que tais processos continuem se repetindo, né? Bom, vamos então aqui para a gente entrar mais em detalhes, observar quais são as principais fontes antrópicas de degradação. Só para lembrar, se alguém ainda não esqueceu o que significa antrópica, antrópica é tudo relacionado ao homem, né? Então, quais são as atividades que vêm trazendo o maior problema relacionado à degradação? A gente tem agricultura, construção civil, construção de rodovias e ferrovias, exploração florestal, industrialização, pecuária. Se você pegar essas atividades aqui, elas representam em torno de 95% de todos os processos de degradação existentes no mundo, né? Então, nós vamos discutir alguns deles. Por exemplo, a agricultura, né? O Brasil é um país tipicamente agrícola. Nós temos aqui uma área no Pantanal Mato-Grossense, e aqui nós temos um campo de produção de soja. Existe diferença entre essa área e essa área? Uma diferença absurda do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista tudo que se refere aos ciclos biogeoquímicos. Pois bem, essa área aqui, por incrível que pareça, é essa mesma área que foi convertida dessa situação natural para uma situação de produção. O que foi feito aqui? Essa fazenda aqui é do Blairo Maggi, um senador, foi o maior produtor de soja do mundo, é o maior produtor de soja do mundo, foi governador do Mato Grosso 2 vezes, e essa área aqui era a área dele. Então, o que foi feito? Com o uso de correntão e trator, 2 tratores de esteira, nesse sentido, e você amarra um correntão de um trator a outro, são correntes com diâmetro enorme, e os 2 tratores vão andando numa velocidade lenta e vão tirando toda a vegetação, arrancando toda a vegetação, e esse resto de vegetação, uma parte do solo, foi preenchendo esses espaços aqui que eram ocupados por lagos naturais. Depois passou-se uma niveladora, arou, gradeou, e você passou a ter uma área de produção de soja. Do ponto de vista comercial, todo mundo sabe que o Brasil é o maior produtor de soja hoje do mundo, gera uma quantidade de divisas indiscutivelmente, do ponto de vista econômico, fantásticas. O Brasil tem a melhor tecnologia de produção agrícola de soja do mundo, mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista hidrológico, por exemplo, olha o que acontece aqui. Mato Grosso tem um regime de chuvas, regime hídrico, que funciona mais ou menos como aqui em Minas Gerais, principalmente a zona da mata. São 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Quando chega o período de seca, essa água que está armazenada nesses lagos naturais, elas lentamente vão infiltrando no solo e vão abastecendo as nascentes, lentamente abastecendo as nascentes. Lembrando que aquela região central do Brasil é responsável pela formação de rios que vem para a região sudeste, que vai para a região sul e que também vai para a região norte, ou seja, uma importância fantástica do ponto de vista ambiental. Quando você faz essa conversão do uso do solo, o que acontece? Essa água que está armazenada aqui, ela não está mais armazenada aqui. Qual foi a consequência? Nesse município aqui, você já observa rios de médio porte, rios de vazão significativa, rios, por exemplo, de vazão de 15, 20 mil litros por segundo, que deixaram de ser rios permanentes e se tornaram rios intermitentes. Bom, nessa mesma linha, norte de Minas Gerais, tem um projeto que chama Projeto Jaíba, né? Rio São Francisco, o rio mais importante de Minas Gerais, e é conhecido como Rio da Integração Nacional, né? Um projeto que foi desenvolvido nos anos de 1970 e uma série de problemas, né? A base do projeto é fantástica, a ideia do projeto é muito boa, mas olha o que aconteceu, vamos pegar esse caso isolado. Essa área, quando eu visitei, isso aqui foi em 1983, 84, é uma área que foi retirada a vegetação foi convertida em carvão e por processos burocráticos
demorados. Essa área havia 3 anos que estava desse jeito, sem ser licitada e sem ser vendida. Ou seja, toda a matéria orgânica que havia nesse solo foi perdida para a atmosfera, causando uma série de problemas. Como é que funciona esse projeto Jaíba? Eu acho que todo mineiro deveria conhecer o projeto Jaíba. Atualmente é o 2º maior projeto de irrigação do mundo. Foi durante um bom tempo o primeiro. Então esse aqui é um braço do Rio São Francisco, um braço artificial. A água chegando aqui, existe uma série de motores aqui, tem uma estação elevatória, eleva a água por 70 metros de altura e essa água começa a descer por gravidade nesse canal para abastecer os produtores que se localizam ao longo desse canal. Uma série de procedimentos incorretos foram usados durante o início da realização desse projeto. E a gente vê que o principal problema relacionado com projetos de irrigação está exatamente em função da demanda hídrica. Se a gente observar, por exemplo, todo o Rio São Francisco, a gente vai ver a irrigação, ela usa 160 metros cúbicos por segundo, que significa 160 mil litros de água por segundo, enquanto, por exemplo, o consumo animal, apenas 7 mil litros, o consumo industrial, 29 mil litros, e o consumo urbano, 28 mil litros. Ou seja, a irrigação é o grande consumidor de água no Brasil. E isso acontece em toda a margem do São Francisco. Como resultado, a gente tem uma série de conflitos que vêm se agravando cada vez mais. Porque do Rio São Francisco é preciso se utilizar a água para recreação, para pesca, para geração de energia, para irrigação, para consumo humano, para uso industrial e o que a gente vê ao longo do São Francisco, descaso. O Rio São Francisco ele banha 503 municípios em todo o Brasil e nem apenas um dos municípios tem saneamento básico pleno. Basicamente, em todos os municípios, os esgotos são lançados diretamente no Rio São Francisco. Isso traz uma série de impactos. Então, relacionados com a irrigação, por exemplo, a gente tem impacto sobre os recursos naturais, que vai afetar o aspecto social, por exemplo, a saúde. Você pode trazer sérios problemas de saúde, escassez de água, contaminação, doenças veiculadas, que vai afetar a segurança do trabalhador. Do ponto de vista dos recursos naturais, você vai ter perda de água, de solo e de energia, que vai refletir em poluição ambiental, tanto na água, tanto no solo, afetando a fauna e afetando a flora. Do ponto de vista econômico, você vai ter uma perda de retorno econômico do produtor, porque ele vai ter um custo mais elevado, vai ter a vida útil do sistema reduzida e vai ter uma baixa produtividade. Ou seja, até uma atividade altamente recomendável, que é o caso da irrigação, quando ela mal manejada pode trazer problemas sérios que desencadeiam um processo impactante que vão gerar degradação ambiental. Uma outra atividade, exploração florestal. Ela está presente em todo o país. Quando eu falo exploração florestal, a gente tem que pensar basicamente no Brasil ainda em eucaliptos e pinos, que são as duas espécies mais plantadas, e que traz muitos problemas, principalmente em estados pequenos, como o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje existe uma lei que não se pode plantar 1 hectare a mais de eucalipto. O que tem é cultivado e não se pode plantar mais, por uma série de impactos que vem causando. Aqui a gente vê o que acontece, esse caso específico aqui é do eucalipto do pinus, mas de um modo geral o que acontece. Aqui a gente tem o ciclo de vida de uma determinada árvore. Qual árvore? Qualquer árvore. Toda árvore ela nasce por semente ou estaquia, ela vai se desenvolvendo, chega a um determinado ponto que ela está madura. Esse ponto que ela está madura é o ponto que deveria ser o ponto ideal para corte. Só que do ponto de vista econômico, isso acontece exatamente nessa fase aqui, quando ela é uma árvore jovem ainda e que ela não devolveu ao solo grande parte dos nutrientes que ela retirou do solo. Então, o que acontece? Toda vez que você faz o corte nessa idade, você está levando junto com a madeira uma quantidade excessiva de nutrientes que vai deixar o solo cada vez mais pobre. Outra atividade que é extremamente impactante é a garimpagem. Eu perguntaria a vocês qual a diferença que existe entre garimpagem e mineração. As duas têm o mesmo objetivo.
que é explorar recursos minerais. A diferença é que a garimpagem é uma atividade não fiscalizada e, em 99% dos casos, ela é feita clandestinamente e, em muitos casos, como no caso do ouro, ainda se utiliza o mercúrio para garimpar, que é extremamente nocivo à saúde, né? Então, a garimpagem está espalhada em todo o Brasil. Em todo o Brasil a gente observa, e ela causa uma série de impactos, como esses aqui que a gente pode observar. Isso aqui é na região norte do Brasil, você vê no meio da floresta amazônica, as árvores foram tiradas, você vê a raiz das árvores aqui, né, aqui depois da área totalmente abandonada, formando lagos, né, com uma quantidade de metais pesados muito grande, principalmente nesse caso o mercúrio. Aqui um córrego que passava, você nem consegue ver mais o leito do córrego, aqui um monte de madeira empilhada, e esse é o cenário que a gente tem, né? Esse aqui talvez tenha sido o maior exemplo de degradação que aconteceu no Brasil. Essa região se chama Serra Pelada, né, e você vê a quantidade de gente explorando ouro aqui nessa região. Ficou uma área totalmente degradada, não só do ponto de vista ambiental, né, mas do ponto de vista social também. Aqui uma outra área, né, de produção de minério de ferro da empresa Vale. A gente imagina como que você recupera uma área dessa, a quantidade de impacto que vai trazer, né? Uma outra foto também que mostra grandes áreas mineradas e os seus impactos. E aqui, perto de Belo Horizonte, tem um parque que chama Parque Estadual do Rola Moça. Essa área aqui é uma área que foi degradada pela Vale também, atividade de exploração de minério de ferro, onde nós fizemos um projeto, uma parceria durante 8 anos de recuperação dessas áreas. Várias áreas foram recuperadas, mas várias áreas apresentam bastante projetos ainda, né? Bom, agora dando continuidade, a gente já viu uma série de problemas relacionados à degradação, já vimos alguns vídeos que mostraram alguns procedimentos, e nós vamos partir agora, então, para a parte mais técnica de quais os procedimentos que você precisa saber para você, de fato, começar a realizar os procedimentos de recuperação ambiental. Bom, mas para a gente começar a falar sobre esses procedimentos, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.